Sexta-feira, 13 de fevereiro, estamos encerrando mais uma semana juntos. Rezemos com muita fé nesse dia, a hora do Ângelus, agradecendo a Deus por tudo que nós recebemos de bênçãos nessa semana, pedindo por aqueles que nos pedem as nossas orações, pelas intenções que nós trazemos em nosso coração, também rezando pela paz no mundo, pelos nossos governantes, para que este ano seja um ano de muitas bênçãos. Logo depois da hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Evangelho desta sexta-feira, 13 de fevereiro, é de Marcos, capítulo 7, versículos de 31 ao 37. Saindo de novo do território de Tiro, Jesus seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Levaram a Jesus um surdo que falava com dificuldade e pediram que impusesse a mão sobre ele. Jesus o levou para longe da multidão. Quando estavam sozinhos, colocou os dedos nos ouvidos dele, depois cuspiu e com a saliva tocou na língua dele. Ele, levantando os olhos para o céu, gemeu e lhe disse: Efatá, que quer dizer abra-te. No mesmo instante, seus ouvidos ficaram abertos e sua língua foi solta, e ele falava perfeitamente. Jesus lhe proibiu de contar o que tinha acontecido, mas quanto mais proibia, mais eles contavam. Estavam muito maravilhados e diziam: Ele fez bem todas as coisas, faz os surdos ouvir e os mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Efatá. Efatá é uma palavra que significa abra-te. Quando nós recebemos o batismo, ou na cerimônia do batismo, o padre, o sacerdote que preside o batismo, ele passa a mão nos olhos da criança, no ouvido, na boca, e no ouvido, unge o ouvido, unge a criança, unge quem está sendo batizado, para que abra-se os ouvidos e a boca, para que professem coisas boas. Este momento se chama Efatá. É um rito que começa lá no nosso batismo, nos mostrando que nós precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir bem, para ouvir aquilo que as pessoas dizem, o que nos ensinam, e abrir a nossa boca para pronunciar coisas boas, anunciar o reino de Deus, anunciar o Evangelho, proclamar coisas boas, novidades, boas notícias, a boa nova de Deus, do reino de Deus, que é tudo aquilo que nós ensinamos a respeito de Jesus. Por isso, nós devemos pedir todos os dias a Deus: Senhor, abra os meus ouvidos, a minha boca, para falar coisas boas, para ensinar coisas boas. E Jesus faz todo esse rito com esse surdo mudo numa região que ele andava, gospe no chão, passa
o barro, né, a saliva, molha com a sua saliva a língua daquele homem, toca no ouvido daquele homem, porque ele não ouvia direito, ele não ouvia nada e falava muito mal. E quando nós não ouvimos, nós não falamos bem. O surdo-mudo começa o problema pela audição, porque ele não escuta, ele não consegue falar. E assim, essa pessoa que chega até Jesus, as pessoas levam ele até Jesus, pedindo para que Jesus cure aquele surdo-mudo. Jesus chama ele à parte, não faz esse milagre no meio de todos. Leva ele para um lugar mais afastado da multidão, gospe no chão, e com a saliva ele molha a língua desse rapaz, desse homem, e essa pessoa começa a falar corretamente e a ouvir tudo que estão dizendo ali por perto. E nós entendemos nesse evangelho de hoje essa grande lição que Jesus nos dá de falar aos nossos ouvidos, abrir os nossos ouvidos e a nossa boca. E esses sinais, esses milagres, quando nós abrimos os nossos ouvidos, entendemos o que Jesus quer de nós, o que Deus quer de nós, geralmente acontece de forma isolada, não no meio da multidão. Jesus quis levar esse homem para um lugar mais afastado, para se retirar. A importância do retiro, de nos afastarmos um pouco do barulho, do movimento do dia a dia, para estar com Jesus, para estar com nosso Deus e pedir para que Ele abra os nossos ouvidos, para que abra a nossa boca, para que nos ajude a ouvir coisas boas e captar essas coisas boas e abrir a nossa boca para que possamos perder o medo, a vergonha de falar, de anunciar aquilo que agrada a Deus. Esse evangelho nos ensina tudo isso nesse dia de hoje. E também nos mostra que Jesus está cumprindo as profecias dos antigos profetas que diziam que o Salvador viria para fazer surdos ouvir e mudos falar. Que o Filho de Deus viria para os surdos vão ouvir e os mudos vão falar. Já era anunciado pelos profetas e Jesus cumpre essa profecia. Mas Jesus pede para que não saia dali, aquele homem não saia dali contando tudo o que aconteceu para as pessoas, não por medo, por vergonha, porque Jesus não queria que as pessoas soubessem das suas curas, dos milagres que ele fazia, mas porque ainda não havia chegado a hora dele, a hora de mostrar quem ele era. Ele estava numa caminhada, se preparando, caminhando para a sua morte e ressurreição. E Jesus pedia para que não contassem a ninguém, mas mesmo assim, ninguém conseguia ficar calado diante dos grandes milagres que Jesus realizava. E cada vez se espalhava mais o que Jesus fazia. Que Ele também faça em nossas vidas, em nosso corpo, o milagre de abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa boca, para que possamos cumprir a nossa missão neste mundo. Ouvir o que precisamos ouvir com atenção e falar coisas boas, falar quando precisamos falar, para denunciar injustiças, para proclamar coisas boas, para não ficar calado diante de coisas ruins, injustas e maldosas neste mundo, mas para falar, para orientar as pessoas, ensinar as pessoas. Peçamos a Deus que Ele nos dê essa capacidade de saber ouvir, discernir o que precisamos ouvir e falar bem o que precisamos falar. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê sabedoria, discernimento. E tenhamos um ótimo e abençoado final de semana. Está começando aí o Carnaval, começa nesse final de semana. Logo depois nós entraremos na Quaresma, um tempo forte de oração, penitência e caridade. Observemos bem esses tempos, esse tempo propício para a nossa conversão. Um ótimo final de semana, um bom Carnaval para todos nós. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho,
cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.